Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluias. Saúdo a todos os amados ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra, uma maravilhosa estarmos na presença do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. É uma bênção de Deus. Está aí você deste outro lado ouvindo esta palavra do Senhor que eu vos entrego hoje aqui através do Santo Espírito do Senhor, tá? Como eu sempre digo, eu nada falo, nada penso, tudo não vem de mim, mas vem do trono da graça, tudo é do Santo Espírito do Senhor. Hoje não farei como costumeiramente, como de maneira de costume, de abrir o texto base e se basear naquele texto, como de outras mensagens. Irei pregar de uma maneira diferente, como uma maneira de instrução, de ensinamento, mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e fique conosco, ouça a palavra do Senhor, que o tema da mensagem é redenção. Hoje estarei ministrando sobre redenção. O que é redenção? Redenção, o que é? Né? Coisa interessante, a gente ouve as pessoas falar redenção, 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 mas pouco se a gente sabe o que é redenção. E nós vamos ver aqui, redenção. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, reabilitação, reparo, ou até mesmo salvação. E o ato de adquirir de novo, ou seja, o ato de adquirir de novo, o ato de resgatar, de tirar o poder alheio, tirar do cativeiro e livrar-se de um passo arriscado e livrar-se do fogo do inferno. Ou seja, livrar-se de um passo arriscado. Que esse passo arriscado é o quê? É livrar-se do fogo do inferno. Isso é redenção. Redenção é auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflita ou perigosa. Redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Benefícios e privilégios da redenção em Cristo. Quais são os benefícios, quais são os privilégios de ser resgatado por Cristo, de ser retomado por Cristo, de ser livre por Cristo, ser liberto por Jesus Cristo, ser auxiliado por Jesus Cristo? Qual é os benefícios? Primeiro benefício de ser resgatado por Jesus Cristo, primeiro benefício da redenção em Cristo Jesus, perdão dos pecados. Primeiro benefício por redenção em Cristo Jesus, perdão dos pecados. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 7. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 7. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, o livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo número 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha só que interessante, vou falar de novo. Em que temos a redenção
pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Estávamos perdidos, estávamos desgarrados, estávamos desviados, estávamos seguindo em um caminho de perigo. Olha só que interessante quando eu falei aqui da redenção. É um caminho arriscado, é um caminho perigoso. Quando nós estamos sem Jesus Cristo, nós estamos em um caminho arriscado, um caminho de risco. E nós temos a redenção em Cristo Jesus. Ele nos tira desse caminho arriscado, esse caminho de morte, esse caminho de perigo, esse caminho de laço, esse caminho arriscado da qual nós saímos. Jesus Cristo nos auxilia, nos resgata, nos tira deste caminho e nos coloca num caminho de retidão, um caminho de redenção. Redenção é um caminho de auxílio, redenção é um caminho de livramento, redenção é um caminho, louvado seja Deus, é um caminho de salvação, de libertação, de reabilitação. Você está saindo do mundo, sendo reabilitado na graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus Cristo veio e justificou a todos, e todos aqueles que receberem e crerem em Jesus Cristo será salvo, terá a redenção. A redenção em Cristo Jesus é a reabilitação da presença do homem mediante a presença de Deus, e a presença de Deus mediante a presença do homem. Nós temos tudo isso daí, a libertação deste mundo, do pecado, das lascívias, das mentiras. Nós temos tudo um montão, como podemos dizer? Nós temos um monte de benefícios, né? O primeiro benefício daqui é o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus, através de sua redenção. Nós temos aqui o primeiro benefício, que é o perdão dos pecados, e nós temos ali um monte de variáveis sustentáveis, que é a redenção, é a salvação, é a libertação, é tirar do caminho perigoso, é tirar do caminho de morte, tirar do caminho de tristeza, tirar do caminho de condenação, e nos dá um caminho de livramento, um caminho de liberdade, um caminho de salvação, nos dá um auxílio desse caminho errado da qual nós seguimos, e nós temos auxílio de Jesus Cristo para nos encontrar com o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e assim nós temos o perdão dos nossos pecados. O primeiro benefício da redenção em Cristo Jesus é o perdão dos pecados, em que nós temos a redenção, ou seja, nós temos a redenção. A redenção é o que? Salvação, libertação, auxílio, reabilitação, adquirir-se algo novo, resgatar-se, tirar do erro, tirar do cativeiro, tirar ali do perigo alheio e tirar ali dos caminhos perigosos. Olha só que interessante, uma palavra tão simples, com significado tão grande, com tantas palavras lindas e maravilhosas, que representa a salvação em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus. Então nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das nossas ofensas, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos maldosos, da nossa malícia, de tudo que é ruim. Nós temos aí, através do sangue de Jesus Cristo, a remissão de todos os pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse é o primeiro benefício que nós temos quando nós temos a redenção em Cristo Jesus. Quando nós ganhamos a redenção em Cristo Jesus, o primeiro benefício é o perdão dos pecados. O segundo benefício que nós temos quando temos a redenção em Cristo Jesus, o segundo benefício é a justiça. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque se pela ofensa pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como que a Bíblia é perfeita.
Porque se pela ofensa de um só, ou seja, se pela ofensa de um só homem, de Adão, se a ofensa de um só que pecou, ofendeu a Deus, desobedecendo sua palavra, desobedecendo sua graça, desobedecendo a sua bondade, e ofendeu o Senhor por causa de ofensa de um só homem, todos nós se tornamos ofensores de Deus. Todos nós ofendemos a Deus, todos nós que pecamos, cometemos ofensas a Deus, a sua integridade, a sua grandeza, a sua bondade, a tua santidade. Nós cometemos ofensas ao Senhor Jeová quando nós pecamos, e somos injustos. Então a injustiça reina sobre nós, então nós estamos justiça, a justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus, a justiça divina do Senhor, mesmo nós ofendendo a Ele, Ele se torna uma pessoa tão bondosa para conosco, que nos dá a justiça de si mesmo, que é o seu Filho Jesus Cristo. Olha só como que a palavra é, a morte reinou para esse, ou seja, por causa de um só homem, de um só, a morte reinou para esse, ou seja, a morte reinou para nós, para todos nós, reinou a morte, porque o salário do pecado é a morte, não é mesmo? E muito mais do que recebem a abundância da graça, ou seja, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou seja, nós não temos mais a morte, nós temos agora a vida, porque nós temos abundância da graça, porque Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a vida, e quando nós temos abundância da graça, nós temos a vida em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça, a justificativa de Deus para com o homem, a justiça de Jesus Cristo para com o homem. Nós temos a justiça da parte de Deus, nos tornamos homens justos, somos justificados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua paz, pela remissão dos seus pecados. Nós temos a justiça em Deus, em Cristo Jesus. Quando temos a redenção, então nós temos a justiça do Senhor Jesus. Da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então nós temos aí o segundo benefício, justiça. O primeiro benefício, perdão dos pecados. Segundo benefício, justiça. Nós temos 3 benefícios. São muitos benefícios, nós temos milhares de benefícios, mas eu quero destacar só 3 benefícios por enquanto. E o terceiro benefício é a vida eterna. Quando nós temos a redenção, quando nós temos a remissão, quando nós temos o encontro com Jesus Cristo e nós somos remidos por Jesus Cristo, encontrando a redenção em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados, nós temos a justiça e o terceiro benefício nós temos a vida eterna. No mesmo livro de Romanos, capítulo de número 6, agora um capítulo à frente, versículo de número 23. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que coisa interessante, já foi feito o dito na palavra anterior que o salário do pecado é a morte. Agora aqui, no versículo de número 23 do capítulo seguinte, nós já lemos aqui também que o salário do pecado é a morte, como eu já havia citado antes. Olha como a palavra de Deus é linda, maravilhosa, ela está entrelaçada, ela é abundante de vida, de graça, de paz, ela é abundância de pão, ela é maravilhosa. Mas o dom gratuito de Deus, é de graça, é gratuito, você não precisa pagar indulgências, você não precisa pagar por esse dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Não é necessário se pagar indulgências, não é necessário se pagar rezas, reza 10, reza 20, reza 30, reza 40, não é necessário se pagar desta maneira, porque já foi pago de graça, já foi dado gratuitamente, basta crer em Jesus Cristo, basta seguir Jesus Cristo, basta ter fé em Jesus Cristo, basta ser como Martinho Lutero foi, ter a consciência presa nas Escrituras. Se nós tivermos a nossa consciência cravada, presa nas Escrituras sagradas de Deus, se nós tivermos a nossa consciência presa na palavra de Deus, não é necessário se pagar em dinheiro, se pagar em hábitos contínuos de palavras, não é necessário disso. Basta crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
e seremos salvos, porque este é o dom gratuito de Deus. Nós temos uma vida eterna, que é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é necessário pagar em dinheiro, não é necessário pagar com boas obras, não é necessário fazer de maneira alguma, fazer palavras repetidas frases repetidas, orações repetidas de 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Isso não vai adiantar nada, porque o dom gratuito de Deus não é comprado com ações, não é comprado com palavras, não é comprado com atitudes. A única atitude que compra a salvação foi a atitude de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o dom gratuito que nós temos de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa linda e maravilhosa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós já temos aqui os 3 benefícios que eu queria citar, que é perdão dos pecados, justiça e a vida eterna. A redenção é uma coisa magnífica. A redenção é uma coisa maravilhosa, a redenção é uma coisa esplendorosa, a redenção é algo glorioso que vem da parte de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Olha aqui a continuidade. No que acabamos de ler, há um ponto interessante. O salário do pecado é a morte. A redenção em Cristo é pagar uma dívida espiritual que nos custa caro, a qual não podemos pagar, porém já foi pago. Olha só que coisa interessante. Olha só, a redenção em Cristo é pagar uma dívida espiritual que nos custa caro, a qual não podemos pagar, porém já foi pago. Olha só, nós não podemos pagar, não temos como pagar essa dívida de redenção, esse resgate. Não podemos nos resgatar por si mesmos, não podemos ser salvos por si mesmos, não podemos. Nós já fomos resgatados, nós já fomos comprados. E mesmo que não tivéssemos Cristo para nos comprar e nos resgatar, não conseguiríamos resgate de maneira alguma por nós mesmos, pois o resgate tem que vir daquele que nos compra, que nos resgata, que nos liberta. Essa dívida espiritual que nós temos, que o salário do pecado é uma dívida muito cara, o pecado é uma dívida muito cara. É como se você tivesse uma dívida com um banco que você vai morrer e aquela dívida vai ficar para sempre. Você não tem como pagar aquela dívida para com o banco. Seu nome está sujo, SPC e Serasa, é a mesma coisa. Nosso nome espiritual, espiritualmente falando, está sujo, está contaminado, está pecaminoso, está condenado. Nós estamos eternamente com o nome num livro de condenações. Nós estamos com o nosso nome num livro de condenações eternamente, mas todo aquele que recebe a Cristo vai ter o nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nossos pecados é uma dívida muito cara, da qual nós não podemos pagar, mas já foi pago. Jesus Cristo já pagou. E olha qual é a coisa interessante, está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo de número 6, aleluias. E o versículo de número 20 diz: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo e o vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós temos um dono. Todo aquele que tem a redenção em Cristo Jesus tem dono. Nós não somos abandonados, nós não somos cachorros vira-lata abandonados na rua. Nós temos dono, nós somos de Deus, nós pertencemos a um ser poderoso, glorioso e majestoso. Nós somos pertencentes a um ser poderoso e glorioso. Ele nos comprou com preço caro, por um bom preço.
Nós não podemos nos comprar a Deus, mas Deus nos comprou. Agora nós somos comprados. A redenção, nós pertencemos a um ser poderoso, a um ser glorioso, majestoso, que nos tirou ali da miséria, da mendigagem, do pecado, da sacanagem do pecado, de toda a malícia do pecado. E o Senhor nos trouxe, nos deu a vida eterna, perdão dos pecados, a vida eterna, a justiça, que são os 3 benefícios que eu citei anteriormente, que vem da redenção em Cristo Jesus. Nós somos comprados por um bom preço. Esse preço foi o sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus! A redenção implica na libertação mediante pagamento de um resgate. No Antigo Testamento, a palavra se refere a um ato legal praticado perante resgatador. Um ato legal praticado perante o resgatador. Levítico, capítulo de número 25. Vamos agora para o Antigo Testamento. Levítico, capítulo de número 25. Louvado seja Deus. E o versículo de número 24. Deus no Antigo Testamento está falando que a redenção é um tipo de resgate. 25, 24. Portanto, em toda a terra vossa possessão dareis resgate à terra. No Antigo Testamento, o resgate poderia ser pessoas, animais, qualquer tipo de situação de resgate, que é redenção, que é redimir, tomar de volta, tomar aquilo que é seu de volta, tomar posse daquilo que é seu de volta, resgatar, voltar a ser que é meu. Ou seja, nós somos de Deus. Desde o princípio, Deus criou o homem na sua imagem e semelhança para sermos dele. Mas quando nós pecamos, nós deixamos de ser dele e ofendemos ele. Mas como por direito, Deus nos resgatou em Cristo Jesus. Porque ele tem o direito de nos resgatar, porque fomos dele. Agora não somos mais dele por causa do pecado. O pecado nos torna separados de Deus. Deixamos ser de Deus devido ao pecado, mas por direito ele nos resgatou em Cristo Jesus pelo seu sangue. Nós somos resgatados, louvado seja Deus em nome do Senhor. Jeremias capítulo de número 32. Estamos falando de resgate no Antigo Testamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias, capítulo de número 32, Jeremias. E o versículo 7, o versículo de número 8. Eis que Anael, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herança, a minha herdade, que está em Anotote, pois tem direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, da terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate para comprar-a para ti. Então entendi isto e era a palavra do Senhor. Aqui está falando de um resgate de uma terra, de uma família. E nós, espiritualizando, nós somos a família de Deus, a família de Jesus Cristo. Deus nos fez para sermos semelhantes e mais semelhança dele, para sermos como seus filhos. E quem é filho faz parte de uma família. Nós somos filhos de Deus, Deus é Pai. Então nós somos a família do Senhor Jesus, nós somos a família de Deus, né? Então Deus tem o direito de nos resgatar. Ele nos comprou, nos resgatou por um bom preço, que é o sangue de Jesus Cristo, que ele tinha o direito de resgatar. Como ele teve o direito de nos resgatar, ele nos resgatou por um bom preço, que é o sangue de Jesus Cristo, através da redenção. Olha que coisa maravilhosa é a redenção. Redenção é um ato de resgatar, nós somos resgatados. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Refere-se também a um tipo de desobrigação e libertação do refém. Ou seja, desobrigação.
Quando nós estamos em pecado, nós somos obrigados a cometer pecados. O inimigo nos obriga a cometer pecados. Ninguém peca porque quer. Ninguém comete pecados por boa vontade. Ninguém erra por boa vontade. Se sabe que é errado, não vai fazer por boa vontade. Faz porque é uma força negativa, espiritual, que nos obriga a cometer o pecado. Nós temos a obrigatoriedade de sofrer a condenação do pecado. Nós estamos obrigados de sofrer a condenação do pecado, porque nós pecamos. E quando nós pecamos, quando nós cometemos o ato ruim, nós temos por obrigação ali assumir as consequências. Como, por exemplo, você entra sem dar certo, você vai fazer um cruzamento e não olha se vem carro ali, se não dá certo e tudo mais, e acontece um acidente. Você tem por obrigação de pagar ali o custo-benefício do valor que você causou, o prejuízo que você causou um prejuízo. Então você tem a obrigação de arcar com as consequências, né? Você cometeu um erro, então você tem a obrigação de arcar com as consequências. Nós cometemos o pecado, nós temos a obrigação de arcar com as consequências. Só que a redenção em Cristo Jesus nos desobriga de sofrer essas consequências. Nós não temos mais obrigação de sofrer as consequências dos pecados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estamos desobrigados de sofrer a condenação, porque quem está em Cristo não tem obrigação de sofrer a condenação, porque ele sofreu a condenação por nós. E temos a libertação do refém, ou seja, nós éramos reféns do pecado, nós éramos escravos do pecado, nós éramos reféns do pecado, e Jesus Cristo nos libertou, nos tirou. Nós não somos mais refém de ninguém, nós não somos mais refém da condenação, nós não somos mais refém do pecado, porque Jesus Cristo nos libertou. Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 15. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 15. E lembra-te-ás de que foste servos na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou, pelo que te ordenou hoje esta coisa. Olha só, o Egito é lugar de escravidão, o Egito é lugar de condenação, o Egito é lugar de sofrência, é um lugar de angústia, de choros e de lágrima, de tristeza. É um lugar onde na escravidão nós tentamos achar coisas para nos dar bem, se sentir bem nas drogas, no álcool, mas só vamos sentir bem mesmo em Jesus Cristo. Então o Senhor aqui falou, lembra-te-ás do que fosse servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou. Redenção é resgate. Olha só, resgatou. Que coisa interessante, fomos resgatados do Egito. Nós fomos resgatados do Egito. Redenção é ser resgatado do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não muito diferente, no Novo Testamento, o elo de ligação se retrata um ato de deixar livre. Ser resgatado da escravidão é um ato de deixar livre, ou seja, é refém, está escravizado, está ali preso, ali, mas foi resgatado, passou por um resgate. Olha só coisa interessante, resgate, se a gente for falar coisas só sobre resgate, nós podemos ver sobre casa pegando fogo, sobre enchentes, e vem os bombeiros e salvam, faz um resgate. E podemos assimilar isto sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é um resgate das situações horríveis da qual nós passamos, das tempestades, das enchentes que passamos, dos buracos que nós estamos afundados.
múltiplas situações na qual nós vemos na televisão que os bombeiros foram e resgataram pessoas de situações horríveis, de covas, de buracos, de bueiros, de enchentes, de soterramentos. Pessoas foram soterradas e vêm os bombeiros resgatar. E podemos assimilar isso como o evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo veio e resgatou, onde nós pecadores estávamos dentro do bueiro do pecado, na enchente do pecado, onde veio o lamaçal do pecado e nós estávamos encobertos por barro, ali desmoronamento sobre nós de pecados, estávamos sobre nós, mas Jesus Cristo veio e nos resgatou. Olha que coisa gratificante, nos resgatou da enchente, nos resgatou do buraco, nos resgatou do bueiro, nos resgatou do lamaçal ali, do soterramento. Olha que coisa gloriosa é o evangelho de Jesus Cristo. Redenção é resgate, onde nós somos resgatados por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 24, aleluia. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluia. Sendo justificados gratuitamente. Amados, quando nós somos resgatados pelo corpo de bombeiro, quando o corpo de bombeiro vai resgatar alguém de uma casa em chama, o corpo de bombeiro não cobra daquela pessoa um resgate. Quando a polícia vai resgatar uma pessoa refém, o GAT, as forças especiais, vai resgatar alguém que está na mão do bandido, na mão de criminosos. A polícia não cobra do refém o seu resgate, porque isso é gratificante não só para aquele que é resgatado, mas para aquele que resgata. Olha só, é gratificante para aquele que resgata, é gratificante para aquele que é resgatado, é um alívio para aquele que está sendo resgatado. Olha só, a redenção em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus é um resgate onde nós somos gratificados, porque nós somos libertos, nós estamos na mão do inimigo, na mão do diabo. E o Senhor Jesus Cristo veio como um corpo de bombeiros, o Senhor Jesus Cristo veio como as forças armadas, técnicos especiais da polícia e nos resgatou e não cobrou nada da gente. Não foi cobrado nada da gente. Tudo que ele exige é que nós sejamos dele, que sejamos santos como ele é santo, que sejamos agradecidos por ele, pelo resgate que ele fez. Jesus Cristo veio como um corpo de bombeiros, uma casa em chamas. Jesus Cristo veio como um bombeiro ali naquele lamaçal, soterramento. Jesus Cristo veio como um bombeiro ali naquele buraco, naquele bueiro. Jesus Cristo veio como um bombeiro ali naquela enchente. Jesus Cristo veio como as forças especiais da polícia para nos resgatar da mão daquele que nos mantinha em refém. Olha só, tudo isso é redenção e tudo isso é de graça. Olha como que é gratificante o resgate em Cristo Jesus. E olha que a palavra diz, eu vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É gratuito. É gratuito, maravilha, louvado seja o santo nome de Jesus. E também enfatiza o imenso preço da redenção. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, a redenção é de graça. E como já disse, fomos comprados por um bom preço para a redenção. Que é o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus. Que também sendo um ato de propiciação, um ato de sacrifício expiatório,
Romanos capítulo de número 3, versículo de número 25. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 25. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes contidos sob a paciência de Deus. Olha só, no qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo está falando, para demonstrar a sua justiça, para demonstrar a justiça. Olha, um dos benefícios da redenção é a justiça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela remissão dos pecados. Um dos benefícios da redenção é remissão dos pecados, louvado seja Deus, o perdão dos pecados, a justiça, e que é a vida eterna, dantes contidos sob a paciência de Deus, ou seja, nós, sob a paciência de Deus, Deus é um ser tão paciente, tão paciente, tão paciente, tão paciente, que somos nós. Jogamos na cara dele a podridão do pecado que nós temos. Ele, com toda a paciência e amor, ainda nos perdoou pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Olha só que coisa gloriosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Hebreus também, capítulo de número 9, versículo de número 12. Estou falando de expiação e propiciação do pecado. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 12. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não por sangue de bode e bezerros. Outrora era feita a remissão, a propiciação, a santificação, a redenção dos pecados com sangue de bezerro, sangue de bode, sangue de novilho, que era a cultura judaica. Antigamente, na cultura judaica, era feita a redenção assim, desta maneira. Mas agora não somos mais redimidos por sangue de bode ou sangue de bezerro. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, para a redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sangue de Cristo é santo e nos mantém santificados, sendo nosso corpo templo do Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo é santo e nos mantém santificados, ou seja, somos santos, somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 19. Louvado seja Deus. Romanos é uma epístola maravilhosa. Olha quanta coisa gloriosa nós tiramos do livro de Romanos, dessa epístola, louvado seja Deus, sobre redenção, remissão. Capítulo de número 6, versículo de número 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, louvado seja Deus. Pois que, ainda como apresentastes aos vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ele primeiro aqui está falando de como nós éramos, e agora como nós temos que ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça. Justiça é um dos benefícios da redenção, para a santificação. Para a santificação, nós temos a santificação em Cristo Jesus pelo seu sangue. E somos templos do Espírito Santo do Senhor e temos que ser santos para a glória do seu santo nome. A redenção também é um ato de reconciliação, de comunhão
entre Jeová e os homens. Jeová é Deus, tá? Eu tô me esforçando ao máximo para não tomar o nome do Senhor em vão. Então, toda vez que eu falar o nome de Jeová, o nome do Senhor, o Senhor dos céus, eu estarei me referindo a Deus, tá? Então, eu vou me esforçar mais para não tomar o nome do Senhor em vão. Então, entre Jeová e os homens. No mesmo livro de Romanos, capítulo anterior, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, pois assim como uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha só que coisa interessante. Só que nós já temos dois benefícios da redenção. No versículo 18, dois benefícios da redenção: a justiça e a vida, que é a vida eterna. Pois assim como por uma só ofensa, assim como por uma só ofensa, nós ofendemos a Deus por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O juízo de Deus veio para a condenação. Mas assim também por um só ato de justiça, que foi o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Somos justificados, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo número 2, versículos 5 e versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Olha só que coisa! Para servir de testemunho a seu tempo. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, porque há um só Deus e um só mediador, um só elo, um só mediador que junta, um só elo que junta. Aleluia, olha como que são as escrituras, a palavra do Senhor. A Bíblia diz: errais por não conhecer as escrituras, examinai as escrituras, é verdade que dela de mim testifica e terás a vida eterna, disse Jesus Cristo. Temos que ser como Martinho Lutero, temos que ter nossa consciência presa nas escrituras. Olha que coisa gloriosa, porque as escrituras, a palavra de Deus para a salvação e redenção e remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está falando de Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo. Olha só, a morte não venceu Jesus. Jesus se entregou à morte e depois falou à morte: você não tem poder sobre mim. Quando Jesus disse: Pai, entrego a ti o meu espírito, Jesus Cristo entregou o espírito e depois ressuscitou ao terceiro dia, falando: morte, você não tem poder sobre mim. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o dono da vida. E entregou por si mesmo, ele entregou por si mesmo, se entregou à cruz. E diz aqui, ele entregou em si mesmo em preço de redenção. Aleluia! Ele se entregou em preço de redenção. Que nós fomos comprados por um bom preço. E o preço de redenção, Jesus Cristo, o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para servir de testemunho ao seu tempo. Fomos todos comprados por um bom preço de redenção, aleluia, de salvação, de justiça e de perdão de pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que coisa gloriosa. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é perfeita. As escrituras é coisa maravilhosa demais, a redenção. Fica aqui, meu querido. Redenção em Cristo Jesus, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa. As escrituras, ela é perfeita, ela é gloriosa. Esse estudo bíblico maravilhoso sobre redenção.
Venha hoje mesmo se redimir a Cristo, venha hoje mesmo se entregar a Cristo para a redenção, para receber esses 3 benefícios maravilhosos, que é o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor, que é a redenção em Cristo Jesus, que entregou por si mesmo para a redenção de todos. Por um bom preço fomos comprados, ele se entregou por um preço, ele que se entregou. Olha que coisa gloriosa. Aleluia, santo, santo, santo é Jesus Cristo. É magnífico, é glorioso, é majestoso. Deus abençoe sua vida. Se entregue em redenção a Cristo. Se entregue em redenção a Cristo. Se entregue em redenção a Cristo, Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem quer se entregar em redenção a Ti. Recebe essa pessoa agora, Ramassuri Cantas. Senhor, recebe essa pessoa agora que se entregou em redenção a Ti. Essa pessoa que está se entregando em redenção a Ti, recebe, Senhor Jesus. Recebe, Senhor Jesus. Reme essa pessoa, liberta essa pessoa, resgata essa pessoa, transforma essa pessoa em um ato de redenção, Senhor Jesus, como o Senhor fez, Senhor Jesus Cristo, em redenção para todos, se entregando por si mesmo para a salvação, libertação. Que essa pessoa que está agora, Senhor Deus, do outro lado dessa tela, do outro lado dessa voz, possa, Senhor Jesus Cristo, receber a redenção em Ti, receber a redenção em Ti, receber esses 3 benefícios, o perdão dos pecados, receber esses 3 benefícios, a vida eterna, receber esses 3 benefícios, louvado seja o santo nome do Senhor, a justiça de Deus Pai para com a humanidade, que é a redenção em Cristo Jesus. Senhor Jesus Cristo, recebe essa pessoa, resgata essa pessoa, liberta essa pessoa, porque é direito seu, Jesus Cristo, é direito seu, ó Deus Santo Jeová, resgatar essa pessoa. Então, por direito, resgata essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e escreve no livro da vida, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória de Deus Espírito Santo, em redenção. Amém. Louvado seja Deus.